Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do segundo módulo do curso de Introdução à Fotografia Digital, Luz, Câmera, Assunto e Ação. E na aula anterior nós falamos sobre tipos de luz artificial, certo? E nessa aula a gente vai dar continuidade falando sobre posições da luz. Ao fotografar, é importante direcionar adequadamente a luz sobre o objeto. Há três tipos principais de direcionamento da luz: o frontal ou direta, lateral e contraluz. Então vamos ver abaixo a definição para cada um. Luz frontal, ela atinge o assunto de frente, deixando toda a cena em primeiro plano. A luz vem por trás do fotógrafo e as sombras se escondem atrás do assunto, quase invisíveis através da câmera. Este tipo de luz não traz tridimensionalidade ou textura, mas reproduz grande quantidade de detalhes. Por essa razão, é bastante usada em fotografia de moda e retratos, além de favorecer muitos tipos de pele. A luz lateral ilumina lateralmente o assunto fotografado, ou seja, incide em um lado e deixa o outro na sombra. Essa luz geralmente proporciona volume, textura e tridimensionalidade, pois projeta sombras visíveis através da câmera. E a contraluz, iluminação utilizada para produzir silhuetas. A luz vem por trás do assunto, perdendo por completo a textura e a maioria dos detalhes. Um detalhezinho: para você fotografar com sombras, é preciso um fundo neutro e uma condição de luz ideal. Já as silhuetas podem ser criadas utilizando a posição correta da câmera em relação à luz ou ainda no momento ideal de luz natural. Ok? Então, essas são as características dos tipos de luz. Em relação ao assunto, uma foto ela é composta por vários elementos. No entanto, cada foto tem um objetivo principal, que compõe a maior parte de sua extensão. Esse objetivo é chamado de assunto. O assunto ele pode ser representado por uma ou várias pessoas, um objeto ou uma paisagem, por exemplo. O mesmo assunto ele pode produzir diversas fotos utilizando combinações de luz. O importante é fazer com que a foto passe a seguinte ideia: este é o assunto, dizendo claramente do que se trata a foto. Exemplo de assunto. Para simplificar, acompanhe o passo a passo aqui e veja como identificar o assunto da imagem. Porém, as dicas são: imagine um jardim com centenas de flores, como está essa imagem aí. A ideia é fotografar somente a margarida branca. Então, no entanto, há diversas margaridas ao redor que irão compor a imagem. Foi determinado que a margarida branca é o assunto, ou seja, o destaque da foto. As outras margaridas serão definidas como elementos complementares, chamados de motivos. A distância, por exemplo, para fotografar depende exclusivamente do tamanho do assunto principal. Se o assunto for grande, atribuindo muitos elementos à foto, a distância terá de ser maior. Então, para uma foto aproximada, buscando mais detalhes e proximidade do assunto, é necessário valorizar menos a distância e mais o assunto. Assim, o destaque será maior no assunto do que no fundo e nos elementos ao redor. É importante também observar atentamente os resultados das fotografias aproximadas e distantes, pois as imagens finais são muito diferentes. Então, procure sempre tirar duas ou mais fotos de um mesmo assunto, uma de perto e outra de longe, e ao final escolha aquela que fica com a melhor qualidade. Ok? Então, em relação às características da câmera digital, as câmeras digitais elas possuem características inovadoras em relação às câmeras tradicionais, porque alguns aspectos das câmeras antigas, como a ótica, ergonomia e flash, que ainda fazem parte das câmeras atuais. No entanto, os novos recursos possibilitaram a evolução no processo de captura e impressão das fotos, mudando o conceito de fotografia e contribuindo para a sua popularização.
Hoje percebemos que a maioria das câmeras domésticas apresenta resolução superior às necessidades dos usuários e até telefones celulares possuem câmeras com resolução comparável à das câmeras digitais. Então a câmera ela é composta por alguns elementos que tornam melhor o processo de captura de imagem. Nas próximas páginas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o visor LCD, lentes, diafragma, obturador, sensores, resolução, pixels, formas de armazenamento e etc. Conhecendo a câmera digital e alguns dos pontos que ela faz parte. Vemos que ela está lá certinho mostrando o nome de cada componente: flash, sensor, CCD, CMOS, conexão, espelho refletor, diafragma, o zoom digital, lentes, disparador e obturador da parte da frente. Da parte de trás nós vemos o encaixe de cartão de memória, o botão de menu, o visor LCD, o visor ótico, controle de cenas é onde faz a configuração da máquina e o display. O visor LCD. As imagens capturadas podem ser vistas instantaneamente através do visor LCD, que integra todas as câmeras digitais. Este recurso possibilita visualizar se a foto ficou com boa qualidade, e caso o resultado não seja satisfatório, a foto poderá ser excluída. As fotos escolhidas são transferidas posteriormente para um computador por meio de cabos USB, leitores de cartão de memória ou até mesmo via wireless, assim como algumas máquinas já têm recurso de Wi-Fi. Lentes. A lente é responsável pela coleta da luz disponível pelo ajuste do foco, pela angulação do enquadramento e pela qualidade final no resultado da imagem captada. Através da passagem da luz pelos seus cristais, os raios luminosos são orientados de maneira ordenada para sensibilizar a película fotográfica ou o sensor a formar a imagem. Uma lente, também chamada de objetiva, é formada basicamente por três elementos: um corpo de metal ou outro material de boa resistência, que envolve e protege os elementos internos, os cristais, que constituem o elemento óptico da estrutura, e o diafragma. Vamos ver agora alguns tipos de lentes, que a maioria das câmeras digitais utilizam técnicas de focalização automática. Existem 4 tipos de lentes em câmeras digitais. As lentes de foco fixo, lentes de aumento fixo. Elas estão nas câmeras convencionais que funcionam para fotos rápidas. Lentes de aumento ópticas com foco automático, similar à lente de uma câmera de vídeo. Tem as opções mais largas, telefoto e foto automática. Lentes digitais de aumento. Através do zoom digital, a câmera foca nos pixels do centro do sensor e se concentra neles para criar a imagem. A qualidade dessa foto depende da definição da câmera e do sensor. Sistemas de lentes substituíveis. Câmeras de alta qualidade podem utilizar o sistema de lentes substituíveis, que são divididas em grupos caracterizados especialmente pela distância focal de que são capazes. A distância focal resulta da medida em milímetros entre o pano do filme e o ponto onde a imagem é invertida depois de entrar na câmara escura, que pode variar entre os 35 e 200 milímetros, que é a configuração das lentes, que isso é utilizado nas máquinas DSLR, nas avançadas, super avançadas, que tem essa função de troca de lentes. O diafragma. O diafragma fotográfico é o dispositivo que regula a abertura do sistema óptico situado atrás da lente, composto por um conjunto de finas lâminas sobrepostas que se localizam dentro da objetiva ou da lente, elemento óptico que foca a luz da imagem do sensor digital de uma câmera fotográfica e que permite regular a intensidade de iluminação que irá capturar na foto. Assim, diferentes valores de abertura do diafragma também geram diferentes efeitos de profundidade de campo e, consequentemente, aparência na foto. Então, veja aí 2 exemplos: uma foto com abertura um pouco menor e a foto com abertura um pouco maior. Veja, quanto mais a abertura, mais qualidade ela perde.
E pessoal, chegamos mais no final de uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele curtir. Não se esquecem de se inscrever no canal aí, ainda quem não se inscreveu, porque vamos estar gravando e dar continuidade ao nosso curso de introdução à fotografia digital. Então, obrigado a todos. Até a próxima videoaula.